Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje venho falar sobre casos fortuitos e o nexo de causalidade. Bom, o nexo de causalidade é justamente o liame, aquela relação que vamos ter entre a conduta de alguém e o resultado, que é o dano, que essa junção vai permitir que tenhamos aqui a caracterização da responsabilidade civil. Se entre o dano e uma ação não existe responsabilidade nenhuma, então não vai haver aqui a caracterização da responsabilidade civil. Então, se alguém, para ser responsabilizado, precisa justamente que a sua ação ela tenha uma conexão com aquele dano. No caso, existem alguns elementos que são excludentes desta relação, dessa conexão. Por exemplo, o caso fortuito e a força maior, que são eventos imprevisíveis e nos quais tiram a nossa possibilidade de impedir a realização do dano. Imagine, por exemplo, que um terremoto abre uma estrada, quebra uma ponte e a partir daí nós não temos, num contrato de transporte, a possibilidade de entregar um bem ou a ambulância passar por aquela estrada e levar alguém no hospital em tempo hábil. Então é um caso que vai de encontro à vontade. Ninguém causou aquela destruição na estrada, mas houve um resultado, houve um dano decorrente deste fato natural. Então, o fato era imprevisível e causou um dano, mas não foi provocado pela ação de ninguém. Então, nesse caso, haveria aí a excludente da responsabilidade. Uma outra situação é que acontece, e daí vem uma classificação que a doutrina e a jurisprudência têm aceitado, que é a divisão entre fortuito externo e fortuito interno. O fortuito externo são aqueles casos em que não há relação com a atividade. Então, quando não existe relação entre o fato e a atividade, ele é caracterizado como um evento fortuito externo, e aí há a exclusão da responsabilidade. Uma outra situação é quando a própria atividade ela admite aquele risco, como prevê o artigo 927, no parágrafo único, que fala sobre a questão do risco da atividade. Então, se aquela atividade ela já comporta para si o risco, então aquele fortuito, digamos assim, um evento que é alheio à vontade do agente, da pessoa que será responsável, ele tem sim relação. Então, os tribunais eles têm adotado essa distinção para entender que o risco de determinadas atividades ela também vai contemplar o de alguns acontecimentos. Então, por exemplo, se você trabalha transportando bens de valores, como dinheiro, né, você tem um risco maior de ser assaltado. Então, um assalto dentro do banco ele é visto de uma forma. Um assalto no ônibus ele é visto de uma outra forma pelos tribunais, né? Numa determinada situação, digamos, o transporte de passageiros necessariamente não é visto de uma forma unânime pelos tribunais como um fortuito interno, então é uma atividade que já tem esse risco. Já a atividade de transportar dinheiro e guardar dinheiro também tem essa possibilidade. Então, a ideia de fortuito interno e externo ela é importantíssima para a caracterização do nexo causal. O fortuito externo, que é alheio à vontade de alguém, não tem relação com a atividade, ele exclui o nexo causal. Por outro lado, o fortuito interno, ele tem o condão de atrair, mesmo independente da vontade do agente, ele é atraído por esse risco da atividade e ele tem a possibilidade de ensejar uma reparação de dano por aquele agente. Então, como eu falei, existe o exemplo do dano e do transporte de ônibus, que
os tribunais eles costumam entender de forma diferente. Se esse conteúdo ajudou a você a entender o assunto, peço que deixe uma curtida para saber se foi relevante ou não. Caso contrário, se ainda tem alguma dúvida, peço que deixe aqui na parte dos comentários desse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!